Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no canal O que Rola na Geronto. Eu, a Marília Berzins, o Carlos Lima, o Sérgio, que é o Pascoal, e nos falta hoje a Ieda, que teve um compromisso, uma agenda médica de saúde e não pôde comparecer. E hoje nós temos uma convidada muito super especial. Ela fala da cidade do Rio de Janeiro. Então, nós estamos aqui nessa conexão Brasil, Carlos em Brasília, e a Marisa, que está na cidade do Rio de Janeiro, eu e Sérgio aqui na cidade de São Paulo. Então, estamos nessa conexão via Brasil. E o assunto que nós vamos falar hoje fala muito com as mulheres, mas não é um assunto exclusivo de mulheres. Então, nós vamos chamar a atenção sobre menopausa, desmistificando tabus no corpo humano. Olha que conversa legal, olha que assunto interessante para conversarmos. Eu falo sobre esse tema já, mas eu quero apresentar a nossa convidada, que é a Marisa Tavares. Marisa é jornalista, formou-se pela Universidade Federal Fluminense, fez mestrado em comunicação na Universidade Federal do Rio de Janeiro e o famoso MBA, né, em gestão de negócios na IBMEC, uma super conceituada universidade ou um instituto formador. Ela foi diretora executiva da Rádio CBN entre 2002 e 2016, onde criou um super programa chamado 50 Mais CBN. Eu tive a honra de ser entrevistada por eles neste programa, assim como o Sérgio Pascoal. E a gente tinha nesse programa a presença do professor Alexandre Kalash e também da jornalista Mária Luquete. Ela também foi diretora executiva do jornal O Globo e repórter da revista Veja. Ela publicou, pela editora Contexto, um livro que se chama Longevidade no Cotidiano. E também é a autora deste livro, que foi recém-lançado, publicado agora em 2022, que se chama Menopausa, o momento de fazer escolhas certas para o resto de nossas vidas. Depois a gente vai deixar disponível para você conhecer mais o nome do livro e tudo mais, não é? Então, vamos conversar sobre o tema. Já apresentei, inclusive, Marisa, se eu não falei alguma coisa que você julgue interessante sobre si próprio, complemente, mas eu vou introduzir o tema. Você está na menopausa? Você que está nos acompanhando aí em casa, né? Ela já está chegando, vai chegar daqui a pouco, não é? Você conhece alguém que está nessa fase, não é? Então, vamos falar sobre este período, não é, que acontece na vida das mulheres e, por muito tempo, a simples menção desta palavra menopausa causava um certo pânico, não é? E o assunto era encarado com muita reserva. De verdade, a menopausa é um marco na vida da mulher. Esta janela da meia-idade é um poderoso divisor de curso e, se há perdas, também devemos reconhecer, não é, que há possibilidades de novos caminhos, ressignificações. Isso tanto no controle, né, de sintomas, aquelas coisas que todo mundo morre de medo, ondas de calor, instabilidade de humor, essas coisas que são construídas aí, que a gente teme e morre de medo. E também envolve mudanças no estilo de vida, que serão uma bússola para navegar por esse oceano que para muitas mulheres é desconhecido e pior, temido, não é? Então, vamos conversar com a Marisa sobre este assunto, e eu começo, Marisa, primeiro saudando você com boas-vindas, ok? Muito prazer ter você aqui conosco. E aí, eu fui lá no seu livro, que gentilmente nós recebemos, não é? Então, nós estamos pautados nesse livro super novo. Você começa o seu livro assim, muito prazer, menopausa. Muito interessante esse seu começo. Você já começa se apresentando a ela, dizendo que tem muito prazer em conhecê-la.
E você faz ainda a apresentação dizendo que ela será nossa acompanhante, olha que analogia, que será nossa acompanhante que nos escoltará por décadas, décadas, plural. Primeira pergunta, o que é a menopausa? Qual é o contingente de mulheres no mundo e no Brasil que viverão este período de sua vida? Seja bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês sobre um assunto tão importante e que tem tudo a ver com longevidade, né? Quando eu lancei o primeiro livro, que era exatamente sobre longevidade, eu me baseei muito nas colunas que eu escrevo para o G1 desde 2016. E durante a pandemia, se teve uma única coisa que, pelo menos, me foi benéfica durante a pandemia, que todos os eventos internacionais tornaram-se, né, online, virtuais, e eu pude acompanhar muitos deles. E a discussão recorrente era a importância da janela da meia-idade para a gente fazer um grande esforço de mudança, né, de hábitos, da adoção de hábitos saudáveis, que mudanças essas que iriam se refletir na nossa qualidade de vida na velhice. E longevidade é isso, né? Uma construção no curso da vida toda, que começa dentro do útero, ou pelo menos deveria começar, né, com um bom acompanhamento pré-natal e durante a vida inteira. Fiz esse preâmbulo porque quando a gente fala de meia-idade, o que é a meia-idade na mulher? Exatamente a menopausa, né? Então, é um período onde, se a gente perguntar para uma mulher entre 40 e 50 anos, né, quando começam os sintomas e tudo mais, e ela fica nesse período que vai ser o climatério, né, da passagem da fase reprodutiva para não reprodutiva. O que ela está fazendo? Essa mulher está a 1000. Ela está galgando postos no trabalho, porque ela já tem repertório, ela já não tem mais a inexperiência dos primeiros anos profissionais, então ela está conquistando cargos de chefia, então tem uma pressão por isso. Ela pode estar com filhos pequenos, né? Com filhos adolescentes, algumas nessa fase já são até avós, podem estar começando relacionamentos, acabando outros relacionamentos, um segundo casamento, ou até terceiro. Muitas delas estão cuidando de pais que já estão, ou outros entes queridos que já estão numa situação de fragilidade. Então, a imagem mais recorrente é assim, nem um malabarista tentando equilibrar um monte de pratinhos ao mesmo tempo. Uma carga enorme. E, ao mesmo tempo em que ela está dando conta disso tudo, onde ela está cuidando de tanta gente, de tantas coisas, que provavelmente é o período da vida em que ela está cuidando menos de si, que o autocuidado está deixado de lado, vem uma mudança física muito poderosa, né? Então, quando a gente fica, né, com uma falta de estrogênio, com todo o quadro que começa na perimenopausa, é quase como se tirasse o tapete, puxasse o tapete da gente. Mas como? Então, eu vou ter oscilação de humor, eu vou ter ondas de calor, eu vou ter perda de libido, são dezenas de sintomas que podem ocorrer com maior ou menor gravidade, dependendo da pessoa. Então, e isso não é... As pessoas ficam achando assim, não, mas a menopausa vai ser perto dos 50. Não, porque a perimenopausa, os anos que antecedem, né, o fim da menstruação, dos ciclos menstruais, podem durar 4, 5, até 10 anos. Então, esses sintomas podem começar muito mais cedo. No livro, eu tive assim, uma sorte muito grande de entrevistar mulheres que compartilharam coisas íntimas, tanto que até a brincadeira foi trocar o nome de todo mundo, e eu me diverti muito com elas, porque cada uma arranjava um nome tão diferente da própria personalidade, que era quase como se elas estivessem dando uma de atrizes, muito engraçado. E uma delas falou assim, olha, aos 40 anos eu parei de menstruar, fui ao médico, achei que eu estava grávida, ele disse, não, é menopausa. Então, as histórias são muito ricas e muito diferentes, né? É uma diversidade enorme que a gente tem na menopausa, de histórias, de sintomas, de situações de vida, e, junto com isso, um silêncio sepulcral. Ninguém fala sobre isso. As mães falam com as filhas, né, sobre a primeira menstruação, falam sobre até sexo, a primeira transa,
Mas ninguém vai falar com a sua filha sobre, olha, eu tive uma menopausa horrorosa, passei super mal, meu casamento quase acabou por causa disso, saí do emprego. Não, é um silêncio. Entre as mulheres também, e também no consultório fica muito restrito, às vezes, a uma questão de você está com fogacho, quer um remédio para isso, quando é toda a vida da mulher, né? E no livro eu boto esse número que eu fiquei muito espantada, que assim, em 2025 seremos 1 bilhão entre a perimenopausa, os anos que antecedem a menopausa, e a pós-menopausa. Então, é muita gente, são muitas vozes que, se antes não se manifestavam, agora tem que falar, né? Porque a gente tem que normalizar a menopausa. Eu acho que vocês fazem um trabalho ótimo, já se fala muito de longevidade de velhice, já é uma coisa que é um movimento, mas eu acho que a gente precisa de um movimento de menopausa. E eu vou dizer, eu diria até o seguinte, que foi uma coisa que eu fui pensando depois do lançamento do livro. A menopausa é a primeira situação onde a mulher, no caso é a mulher, porque acontece com ela, enfrenta o etarismo. Não vai ser aos 60, não vai ser quando tiver com o cabelo branco, não. É na menopausa que ela começa a sentir de uma forma, às vezes, muito dura, e isso a leva, inclusive, a quadros até de depressão. Muitas saem do mercado de trabalho por isso. Então, a gente está vendo que o idadismo, o etarismo, se manifesta para as mulheres muito mais cedo. Quanto mais a gente falar disso, quanto mais a gente fizer com que as pessoas venham, sabe, e falem, nossa, eu não estou sozinha, eu acho que é um grande trabalho. Já ficarei super feliz de ter escrito o livro. Marisa, olha, muito obrigado pela sua presença aqui hoje no canal. Você que veio falar de um assunto fundamental na vida das mulheres, vocês já falaram, a menopausa é acompanhante por décadas das mulheres. Inclusive, tem mulheres que mais da metade da vida passarão na menopausa. Isso, você sinalizou algo aí que me chamou muito a atenção, porque você sabe que eu não tinha pensado? Quer dizer, a mulher é a primeira a sofrer a ação do preconceito etário quando ela fica na menopausa. E olha, você tem razão. E eu queria te fazer uma pergunta, porque você, não sendo da área da saúde, você traz para a gente um olhar diferenciado, né? Não é um olhar de um médico, eu sou médico, ou de um psicólogo, etc., né? Você traz o olhar de alguém que relata a vida na menopausa, né? Uma jornalista que vai entrevistar pessoas. Isso é fantástico, né? A gente tem de entender o que as pessoas que vivem a menopausa, vivem na menopausa também, o que elas sentem, o que passa por elas, o que está na preocupação delas, e como que os outros, a sociedade, as vê. Isso é muito importante. Então, eu queria te perguntar, até começando com algo bem, vamos dizer, médico, quais são as principais mudanças que a menopausa proporciona no corpo da mulher, mas não só no corpo físico, na sua vida social, na questão psicológica, né? Para a gente entender do ponto de vista da vida das pessoas. Inclusive, você até fala no seu livro, a menopausa traz impactos econômicos também. Então, quais são? Que mudanças são essas? Bom, do ponto de vista físico, acho que a mulher é assim, é como uma definição de médico, inclusive, né? É estrógeno dependente. O estrogênio faz bem ao nosso cérebro, aos nossos ossos. Ele é, por exemplo, né, um vasodilatador. Então, se a gente tem uma produção menor de estrogênio, como ocorre na menopausa, a mulher se torna uma presa mais fácil de uma doença cardiovascular, de um infarto. Muitas não se dão conta disso e de coisas assim. As nossas artérias, os nossos vasos são mais estreitos que os dos homens. Então, o que um homem aguenta de, por exemplo, de uma obstrução, pode ser muito mais perigosa para uma mulher. Então, tudo isso, quer dizer, conforme é quase uma imagem que eu uso no livro, é quase que o corpo gosta do estrogênio como a gente gosta de chocolate.
uma voracidade enorme por estrogênio. E, de repente, ele vai diminuindo, né, de uma forma que vai afetar tudo. Então, no nosso coração, os nossos ossos ficam menos protegidos, então as mulheres têm mais problemas, né, de osteoporose. Ele também é importante para o cérebro. A própria coisa dos fogachos assim, é uma falta de regulação que, por falta de estrogênio, que o nosso corpo acha que está muito quente, que está com febre, então precisa baixar a temperatura e baixa aquele suor todo. Então, imagina lidar com tudo isso, muitas vezes de uma maneira que, assim, se for, inclusive, com 40 e poucos anos, às vezes a mulher não se dá conta disso, de que aquela mudança de humor também tem a ver com uma questão hormonal. E às vezes ela vai até buscar, dizendo, não, eu estou deprimida, às vezes ela vai direto para uma tarja preta, sem tratar exatamente de uma situação que é ver quais são os níveis hormonais que ela está, se ela pode fazer reposição hormonal, quer dizer, pensar em mudanças de estilo de vida que são fundamentais. Então, é a velha janela da meia-idade, que serve para os homens também, né? Porque se o nosso metabolismo vai mudar, não vai dar para comer a mesma quantidade que a gente comia antes. Ou se a gente quer se permitir algumas indulgências, a gente vai ter que fazer muito mais exercício, porque o exercício também vai nos proteger, vai proteger o coração, vai proteger os ossos. As coisas estão todas interligadas, né? Quando, por exemplo, você citou a questão do trabalho, se uma mulher tem, há casos que de mulheres que têm dezenas de ondas de calor ao longo do dia, durante a noite. Se você acorda várias vezes à noite com onda de calor, é claro que no dia seguinte você está assim, uma alface para trabalhar, né? Então, o que acontece? Porque também não se fala, e isso também não é um assunto do mundo corporativo, é um silêncio também enorme sobre o tema. Às vezes aquela mulher pode estar numa fase em que ela não está rendendo profissionalmente tão bem, né? Ela pode estar com mudanças de humor. No livro eu trago até uma pesquisa do Reino Unido, onde um percentual, mais de 50% das mulheres apontavam que os sintomas da menopausa tinham um impacto muito grande no trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a maioria esmagadora não tratava desse assunto com sua chefia mais próxima, porque é um tabu, né? Porque é um tabu, a gente pode falar também por um monte de motivos. Para começar, porque é isso, é o etarismo. Olha, você agora é velha, né? Você já não é mais sedutora, você já está, sei lá, passando o cabo da boa esperança, todas aquelas expressões. E aí, olha como é que fica, né? A mulher não fala, ela pode estar com mudanças de humor, pode estar triste. Conheço gente que às vezes tinha crise de choro ou ficava mal-humorada. Aí ela vira o quê? A bruxa, né? Que é uma coisa muito... Quando eu falo do etarismo contra a mulher na meia-idade, é exatamente isso. De repente, mas ela é muito mal-humorada, aquela coroa. De repente, ela já virou uma persona não grata. E, quer dizer, isso pode mexer tanto que muitas saem do mercado de trabalho, não se sentem acolhidas, minimamente. Ou até continuam, mas se tem uma chance, procuram uma carreira solo, onde elas não estejam sendo postas à prova e sofrendo essas, vou chamar de microagressões, no mínimo, estou usando até um eufemismo, né? Então, tudo isso tem que ser endereçado, não é uma conversa de consultório, é uma conversa na família, né? Com filhos, com companheiros ou companheiras, de mudanças que estão acontecendo. O mundo corporativo vai ter que se abrir para essa questão também, e ter uma roda de conversa. No lançamento do livro, eu fiz algumas rodas de conversa com empresas, o Senado, a Associação dos Funcionários do Senado no Brasil também tem um projeto para mulheres 50 a mais, que é bem bacana, para as pessoas saberem que assim, é o normal. Em relação ao envelhecimento, você pode dizer assim, eu não vou ter uma ruga, e eu vou fazer plástico, vou fazer isso, mas você não vai dizer não vou entrar na menopausa, porque isso vai passar por isso. Então, se é uma condição de todas, por que não a gente naturalizar e mostrar que, inclusive,
tem uma diversidade, assim como a velhice tem uma diversidade enorme, dos 60 aos 100. Nossa, nós somos tantos, né? Eu, como também sexagenária que sou, eu tenho 63, eu estou na pós-menopausa. E quero que todo mundo que passe por esse período passe da melhor maneira possível, podendo conversar com as suas amigas. As mulheres não falam com as suas amigas, porque é também assim, não vou dar mole de dizer que eu estou mais, sabe, que eu já entrei na menopausa, que eu sou menos sedutora. Então, quanto lixo as mulheres têm que jogar fora das suas cabeças, das suas vidas, né? E quanto que elas precisam ser apoiadas nessa transição, que, como você falou, Sérgio, são décadas, né? Você vai, então, chegar aos 40, 50 anos e vai viver pela metade, porque, às vezes, com uma qualidade de vida ruim, se sentindo mal, sem vontade de fazer sexo, sem vontade para nada, na verdade, né? Desses relatos dessas mulheres, por exemplo, uma com quem eu conversei, que me deu depoimento, com 48 anos, ela tinha ficado viúva anos antes, casou, ficava com um companheiro e estava redescobrindo o sexo entrando na menopausa. A outra, um pouco mais velha, já estava num relacionamento com filhos adolescentes, super morno, frio, sem sexo no casamento e sem o menor interesse para nada. Então, quanta gente pode ter sua vida melhorada por isso, mas precisa de um esforço de todo mundo para que isso aconteça. Será que eu respondi tudo ou fui abrindo janelinhas e portinhas? Não, muito obrigado. Inclusive, essas questões econômicas são pouco ditas e compreendidas pela maioria das pessoas. Essa sua visão é muito importante. Muito obrigado. E sabe uma coisa que também é muito importante, que é a questão, né, do cuidado. O cuidado, claro, vocês sabem melhor do que eu, o cuidado é feminino, isso acaba ficando para a irmã, para a mulher, etc. e tal. Elas, muitas vezes, saem do mercado de trabalho, né, para cuidar, não cuidam da própria saúde, ficam numa insegurança financeira que vai se espelhar numa velhice muito mais frágil que vai ser. As mulheres vivem mais, ganham menos e ainda correm o risco de ter essa questão da insegurança financeira. Então, é preciso mesmo que as mulheres tomem, tem que ser sacudidas. Olha, meu bem, você tem que se cuidar muito. Você tem que fazer exercício, você tem que comer bem, você tem que dormir, que é uma das coisas, assim, quando eu fiz várias lives sobre o livro, eu falava assim, se eu puder fazer com que vocês grudem uma coisa na cabeça, que seja só uma, durmam, pelo amor de Deus, porque dormir é fundamental. Marisa, já já a gente vai pedir algumas dicas indispensáveis que você reúne no livro. Segura aí, porque o Carlos tem uma pergunta também para você. A gente quer que você já nos dê dicas logo em seguida de como podemos viver melhor esse período. Carlos. Marisa, obrigado por estar aqui com a gente. E eu estava aqui pensando, né, que você falou que a menopausa é uma condição de todas, né? Que assim você pode se livrar de várias questões da velhice, né? Você pode tingir cabelo, você pode fazer cirurgia plástica, restaurador, enfim. Mas que a menopausa não, né? Ela tá dada, que você vai passar por ela. Então, dito isso, eu penso que deveria ser um período encarado como natural, normal, né? Socialmente encarado de uma forma normal, mas a gente sabe que não é. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente se existem tabus e preconceitos em relação à menopausa e quais seriam esses tabus e preconceitos. Primeiro tem uma questão, Carlos, obrigada pela pergunta, que é uma questão demográfica, né? Se a gente olhar um pouquinho para trás, em 1960, a expectativa de vida da mulher no Brasil era de 55 anos. Então, a menopausa já se confundia um pouco com o fim da existência. Então, o bônus da longevidade fez com que as mulheres que a menopausa se tornasse um longo período de suas vidas. Só que, se antes era uma coisa que... Imagina, né? A menopausa é o fim da vida. Essa é uma visão que contaminou a sociedade como um todo, né?
Então, a minha geração, eu brinco que na minha geração as avós fazem sexo, né? Na geração da minha mãe, as avós não faziam sexo. Então, a mulher que tinha filhos adultos, jovem, com 50 anos, estava ali muitas vezes num papel de avó, né? E muitas vezes também, por uma questão de formação, ela já não tinha mais prazer, a vida sexual também era muito ligada à procriação, então chegar à menopausa era um bálsamo, já cumpri minha parte, vou pendurar minhas chuteiras e tchau. Só que hoje em dia você tem mulheres, né, que estão com 40, 50 anos, assim como os homens, que estão ativos profissionalmente, com planos de carreira, de família, se casando de novo. Tem mulheres com 40 anos que estão pensando em engravidar, estão olhando ali e ver, porque hoje em dia a ciência ajuda muito, até para as que deixam para bem mais tarde a primeira gravidez. Então, mudou completamente, mas é uma questão o que as pessoas pensam, né? No inconsciente, aquilo já é a mulher velha, a mulher que já está fora, já não é mais considerada dentro do que seria o perfil feminino. O que é uma outra grande maldade do etarismo contra a mulher, né? Os homens mais velhos, eles continuam sendo sedutores, grisalhos charmosos, e as mulheres, depois da menopausa, são velhas. Então, elas já ganham aquela pecha, quando, na verdade, uma coisa que a gente não pode esquecer, quer dizer, uma mulher de 40, 50 anos, ela está muito mais bem resolvida que uma de 20. Ela tem repertório, ela tem experiência, ela conhece o seu corpo melhor, ela sabe o que lhe dá prazer, ela não vai mais levar desaforo para casa. Então, ela é uma mulher muito mais interessante e muito mais bem apetrechada para resolver problemas, inclusive, eu volto à questão do ambiente profissional. Então, assim, é extremamente injusto que seja um período no qual ela vai ser descartada afetivamente, sexualmente, porque há um culto à juventude, inclusive profissionalmente, porque as empresas são de uma miopia atroz quando perdem essa mão de obra. Ou porque não entendem o que está acontecendo, né? Ou não são acolhedoras, e deixam escapar uma mão de obra que seria muito mais rica. Sem contar que também mulheres, quando você corta, né, essa ascensão de mulheres nessa faixa etária, são menos exemplos positivos para mulheres mais jovens. Então, a gente perpetua um círculo vicioso prejudicial para as mulheres. E os preconceitos são todos, né, que você pode imaginar. E muito por trás está aquela coisa de que a mulher é uma arma de sedução ambulante, né? Então, ela tem que estar bonita, arrumada, cheirosa. Isso parece que assim, é o principal, é o atributo principal que ela tem que carregar ao longo da vida. E se ela já não está atendendo a esses padrões, ela já não está no radar, digamos assim. Acho que o bom exemplo também de ventos novos que vem surgindo nisso, assim, tem nem que seja porque essa é uma fatia do mercado que tem dinheiro para comprar, inclusive mais do que as mulheres mais jovens. A indústria e o setor de serviços começou a redescobrir, quer dizer, descobrir não só as pessoas mais velhas, os idosos, mas as mulheres nessa faixa, porque são consumidoras que são muito atraentes para o mercado, né? Acho que um bom exemplo é o da Isabella Rossellini, que foi demitida de uma marca de cosméticos quando tinha 40 e poucos anos, porque era muito velha e não representava o que os consumidores, e depois foi recontratada com mais de 60, porque ela já correspondia ao que as consumidoras queriam, né? Acho que a gente vai ganhar, nem que seja porque a gente tem dinheiro no bolso para pagar. Marisa, esses tabus que você coloca são muito importantes. Quer dizer, além do idadismo que a menopausa já traz precocemente para a mulher, ainda tem todos esses preconceitos, né, que são colocados em detrimento com os homens, não é?
você falou muito bem, porque tem a questão da andropausa, que é tão falada, mas, na verdade, é muito diferente, porque a diminuição do hormônio na população masculina se dá décadas depois, 70, 80 anos, inclusive tem nonagenários que continuam tendo o hormônio masculino, diferente da mulher. Então, no livro, você dialoga muito com o público feminino, é evidente, eu acho que é fundamental, e você também é mulher, né? Então, você vivencia isso, vivencia na sua vida e dialoga com outras mulheres. Mas eu queria saber, nessa sua pesquisa, como é que você vê, né, a visão masculina? Como é que os homens veem a menopausa do ponto de vista deles? Não é? Que impacto traz na vida das mulheres uma visão masculina, tá certo? E que muitas vezes é deturpada, como você mesmo está colocando aí a questão do tabu, né? O homem vai ficando cabelo branco, é charmoso, como você mesmo disse, a mulher é uma bruxa. Então, como que os homens veem a menopausa desse ponto de vista masculino? Acho que tem um... Bom, não sei se eu vou responder, se eu esquecer alguma coisa, você depois me cobra. Acho que tem uma primeira questão que é assim, os homens não sabem o que está acontecendo, porque as mulheres não falam. Então, acho que não falam porque é isso, né? Porque se acostumaram a ficar em silêncio porque tem medo do que isso pode deflagrar. Puxa, ele vai achar que eu não sou mais desejável, então isso é um impacto muito grande para o casamento. E, não falando, a situação vai piorando, porque se eu não estou com vontade de fazer sexo, ou eu quero que faça de outro jeito, se eu não explicar o que está acontecendo, o parceiro também vai achar que não está mais agradando. Então, olha só, fica o cenário perfeito para um casal se tornar estranho, né? E também, assim, só passando, porque a gente também tem casos, né? Eu boto até no livro a questão da síndrome do homem irritável, porque também os homens, 50, 60, começam também a ter oscilações hormonais, também tem problemas, e eles também não falam, né? Então, muitas vezes viram praticamente uns ogros dentro de casa e a mulher também não está entendendo o que está acontecendo. Então, a conversa é a principal coisa. Eu acho que muitos homens, e isso eu vi de conversas que eu tive, assim, gostariam de ter entendido ou de saber mais sobre o assunto para poder ajudar, né? E não simplesmente ter aquele arranca-rabo em casa, que a mulher joga os pratos no chão, eu agora não aguento mais, estou carregando tudo sozinha, etc. E ele nem sabe como é que começou a briga. Então, isso é uma coisa de não se falar. E tem uma outra coisa também que eu acho que pode acontecer, ou, aliás, que acontece com bastante frequência, são de casamentos que estão acabando, às vezes nessa faixa etária, né? Porque tem ali um desgaste do relacionamento. A mulher entrando na menopausa, ela também, às vezes, ou ela se deprime, ou às vezes ela começa a repensar tudo aquilo da vida dela e sai daquele relacionamento, né? As mulheres, muito mais frequentemente, pedem a separação para ficar sozinhas. Os homens pedem a separação porque já estão com algum outro relacionamento engatilhado. Então, assim, também é um divisor de águas de homens que não estão entendendo o que acontece, e ver uma companheira envelhecer também, às vezes, se confrontar com o fantasma do próprio envelhecimento, né? Eu acho que é uma coisa muito que acontece quando os nossos pais envelhecem e começam a depender da gente. E hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, que quando isso aconteceu, eram 3 irmãs, uma das irmãs simplesmente foi morar fora, que ela não conseguia lidar com a situação da decadência, do declínio dos pais. Então, eu acho que esse também é um outro problema nessa cesta, né, de questões que acontecem. Agora, um relacionamento que é baseado apenas em atributos físicos, e aí, se o corpo da mulher está mudando, porque parece que o corpo do homem não muda, né, gente? Vamos combinar que muda muito e nós somos bastante generosas. Então, se a mudança de corpo, se isso vira um motivo, imagina um companheiro, mas você engordou,
poxa vida, olha, tem pelanquinha, ó, não vai pintar o cabelo, está parecendo cabelo branco. Esse tipo de agressão contínua não tem como alimentar positivamente um casamento, né? Um relacionamento. Aquilo ali vira sei lá, um poço, né? Um pote até aqui de mágoas, e isso certamente contribui muito para as separações nessa faixa etária. Mas o melhor é que as mulheres descobrem que podem ser felizes depois. É isso aí. É isso que eu acho que, assim, que seu livro contribui com muitas reflexões, muitos conselhos, muitas dicas, conta, assim, rasga o véu. Para nós, mulheres, especialmente, e a pergunta do Sérgio é muito boa, porque dialoga com o masculino também. A menopausa não é uma questão só da mulher, ela é uma questão de ambos, né? Que tem que discutir e ter esse diálogo frequente. Mas você já deu várias dicas para nós. Eu queria que você... São muitas no seu livro, mas a gente não tem tempo para ouvir todas. Dentro da sua capacidade de síntese, nos dê 3 dicas para nós mulheres que estamos neste período, ou aquelas que estão chegando, ou para aquelas que estão muito longe neste período. Fala assim, dica número 1, 2, 3, pode ser? A santíssima trindade das dicas. Boa. Tem que comer, mudar a dieta, tem que comer comida, parar de se tratar mal, né? Então, saber que tem os alimentos que ajudam o nosso corpo e tem aqueles que não. Então, por favor, gorduras, sabe, coisas que vão, biscoitinhos e tudo. Tem que realmente parar e pensar, porque tudo isso vai pagar, vai cobrar de você a fatura. Exercício, mesmo aquelas que falam assim, não, mas eu nunca fiz, mas começa a fazer. É claro que assim, o médico vai dizer, você precisa dar 10 mil passos por dia. Se der 10 mil passos num dia, vai ter que ir para o fisioterapeuta no dia seguinte, porque vai ficar com dor. Então, dá 2 voltas no quarteirão, dá 3 voltas no quarteirão, entra no metrô e sobe as escadas, não espera a escada rolante te levar para cima. Assim, mesmo que seja aos poucos, e busca um grupo, né? Um grupo de caminhada, gente que tenha os mesmos, que gosta das mesmas coisas, isso vai ajudar. E o sono, que eu falei lá no começo da nossa conversa, que é da maior importância. A gente vive numa sociedade que não valoriza o dormir, né? Parece que dormir virou uma coisa até meio brega, não? E nós temos o mesmo corpo dos humanos de 200, 300 anos atrás, que iam dormir com as galinhas e acordavam com o galo. Então, a gente precisa, porque isso vai fazer o nosso cérebro se recuperar, melhora a nossa capacidade de atenção, de aprendizado. Então, a gente precisa dormir, mas dormir naturalmente, né? E não tomar uma bomba e capotar e no dia seguinte acordar sem sonho. Sonhar é muito bom, faz bem também lá. É quase como se a gente tivesse um sistema linfático no cérebro que limpa as nossas impurezas. Se é para botar medo, já falei 3, né? Assim, tem que lembrar que nós mulheres, somos 2/3 dos pacientes com Alzheimer. Então, a gente tem que cuidar muito do nosso corpo, do nosso cérebro. A menopausa não é uma coisa simples, a falta de estrogênio a gente tem que realmente encarar como algo que a gente tem que olhar e ter todo o arsenal que a gente puder ter à nossa disposição, porque ele vai fazer com que a gente mantenha todos os pilares da longevidade, né? Interesse por aprender, por fazer novas coisas, ter propósitos. Então, tudo isso é da maior relevância. Eu até cito no livro um projeto que chama-se Women's Brain Project, que é o projeto do cérebro feminino, que é um grupo de mulheres, inclusive, que estuda isso, né? Um grupo disparado por vários países, de se a questão de gênero tem algum peso nessas doenças de neurodegenerativas, porque certamente talvez tenha isso, assim, a mulher que é a cuidadora, que é a mãe, que faz, né, que está sempre com tantos papéis a desempenhar, mais menopausa, tudo isso pode ser um conjunto de elementos que talvez a torne mais suscetível a essa questão. Então, isso ainda está sendo estudado, mas eu acho fascinante a gente saber e saber se cuidar, porque é isso, são mais 40 anos, 50 anos que a gente vai ter depois da menopausa.
Perfeito. Preciosíssimas. Eu sei que tem mais. Aliás, não deixe de consultar o livro, ler, uma linguagem ótima, rapidinho, tranquilo, você vai aprender muito. Para terminar, já que nosso tempo está se esgotando, você, no livro, divide assim, segundo ato. Você fala uma expressão e comenta, e esse é a nosso fechamento de hoje, que é assim: mulheres que vieram, mulheres que nos sucederão. O que é isso? Você está falando isso com quem? É um chamado para as mulheres? Você traz mulheres importantes? Comente esse seu capítulo e por que ele entrou ali naquele segundo ato. Eu, inclusive, dediquei o livro à minha mãe e à minha neta, de 5 anos, porque eu acho que a gente tem que pavimentar esse caminho, né? A gente tem uma longa linhagem de mulheres guerreiras, eu cito algumas no livro, que levantar essa bandeira. A gente não pode achar que a causa feminina e feminista está ganha, está longe disso, e a gente tem que saber que esse é o caminho pelo mundo que a gente pode fazer. Então, a menopausa não é o fim de nada, é um portal que a gente vai, né, passar por esse portal e viver uma outra fase da nossa vida, que pode ser tão rica quanto os anos anteriores, com a vantagem que a gente está mais sábia, está mais safa. A gente sabe o que quer no sexo, a gente sabe o que a gente quer para a nossa vida, né? A gente tem mais sabedoria para se cercar das pessoas que gostam da gente, que têm a oferecer relacionamentos não tóxicos. Então, com tudo isso que a gente aprendeu, que a gente teve 40 anos para aprender, a gente vai desperdiçar agora? Não. Bora, moçada, vamos viver bem. Perfeito, muito bom. Nossa, olha, o tempo está acabando, mas eu não vou deixar, não posso perder a oportunidade de reapresentar o livro para você. Não sei se acho que a minha claridade não ajuda a visualizar melhor, mas é um livro que tem muito bonito, além de interessante. Espera um pouquinho, que caiu aqui minha luz, vou arrumar. Mas muito legal, tem flores lindas aqui, coloridas na capa, aqui é bem convidativo. Ele foi publicado pela editora Contexto, vale citar isso, tem através dos sites digitais, você pode procurar em qualquer um e trazer o livro para casa, assim como o outro que nós citamos, que foi de autoria dela. Bem, muito obrigada, Marisa, pela sua preciosa presença conosco. Nós vimos, através de suas reflexões, que a menopausa é uma acompanhante nossa, sim, por um longo tempo da nossa existência, décadas, né? Mas não é o fim do mundo, não é um bicho de 7 cabeças, e que a gente pode viver esse período com muita naturalidade, fazendo nossas conquistas, e temos o compromisso aqui, não é? De quebrar os preconceitos, mitos e tabus que são referentes à menopausa. E esses tabus, preconceitos foram construídos socialmente. E o que a gente faz com isso? Nós desconstruímos. Este foi o propósito do canal que rola na Geronto, deste episódio que tratou de menopausa, que teve a presença da Marisa Tavares, a participação do Carlos Lima, Sérgio Pascoal e eu, Marília Berzins. Agradecemos muito, muito a sua audiência, vou falar isso, o seu acompanhamento ao nosso canal, e o que pedimos? Ajude-nos a divulgá-lo nos seus meios, porque o canal sempre traz e trará assuntos referentes à gerontologia, à longevidade, ao envelhecimento, enfim, estamos aqui para colaborar nessa discussão preciosa sobre velhice e envelhecimento. Um forte abraço, Marisa, muito obrigado, Sérgio e Carlos, até a próxima. Até mais. Gente, espero que tenha. Espera aí. Não, Marília. Tá bom, não, eu estou só querendo fechar aqui, porque... Eu ia falar uma pequena coisa muito importante, só para fechar, né?